E aí, beleza? Um grande abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Mais uma vez, o professor Edenilson Moraes está aqui junto com você para continuarmos o nosso curso de História de Rondônia. E desta vez iremos abordar a terceira e derradeira parte, onde iremos analisar temas extremamente importantes. Temas muito relevantes, como, por exemplo, a colonização de Rondônia ao longo do século XX, analisando dois períodos em especial. O primeiro deles, durante a Era Vargas, dentro do contexto do chamado Estado Novo, quando tivemos a chamada Marcha para o Oeste, que acabou tendo repercussões importantes para o futuro território de Rondônia. Tivemos, por exemplo, a criação do Território Federal do Guaporé, uma política de defesa das fronteiras nacionais implementada pelo presidente Getúlio Vargas na década de 40. Posteriormente, tivemos o advento da criação do Território Federal de Rondônia, já no contexto do governo do presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira. Mais adiante, durante o período militar, tivemos a chamada colonização recente de Rondônia, com o surgimento de vários núcleos populacionais que deram origem às cidades que compõem o estado de Rondônia. E tivemos também, durante o período da ditadura militar, a criação do estado de Rondônia, já no finalzinho, na etapa final do período militar, durante o governo do presidente João Batista Figueiredo. Então são esses assuntos específicos que iremos tratar na aula de hoje. Gostaria que você prestasse muita atenção nesta aula, afinal de contas, são temas muito relevantes, são temas importantes que sistematicamente aparecem nas provas que abordam a temática de História e Geografia de Rondônia. Vamos lá então, pessoal, vem comigo aqui. Vamos começar então a nossa análise lá na Era Vargas, na década de 40, quando, da época do Estado Novo, foi implementada a chamada Marcha para o Oeste. E o que foi a Marcha para o Oeste, professor? Veja bem, meu caro aluno LAC Cursos, a Marcha para o Oeste foi um grande projeto de colonização levado a cabo pelo governo federal. É o primeiro movimento de colonização promovido pelo governo republicano em áreas que compõem os territórios de Mato Grosso e também do Vale Amazônico. O objetivo deste projeto arrojado era promover a ocupação e a colonização das terras mato-grossenses e amazônicas. Em qual época que nós tivemos o advento da Marcha para o Oeste? Ora, esse importante projeto de colonização foi implementado no governo de Getúlio Vargas, durante a Era Vargas. Você sabe muito bem, você já estudou esse assunto, você sabe que a Era Vargas é o período de 15 anos. Começou em 1930, com a Revolução que levou Getúlio Vargas ao poder, e se estendeu até 1945. Mas a Era Vargas, por sua vez, está subdividida em 3 períodos, a saber, Governo Provisório, de 1930 a 1934, Governo Constitucional, de 1934 até 1937, e Estado Novo, de 1937, prolongando-se até 1945. É durante o Estado Novo, que é a fase final da Era Vargas, que ocorre a criação da Marcha para o Oeste. Então é na década de 40. Olha só esta frase emblemática do ditador Getúlio Vargas, que consegue expressar os objetivos principais da Marcha para o Oeste. Vamos levar os homens sem terra para terras sem homens. Olha só, vamos levar homens sem terra para terras sem homens. Esta frase é muito emblemática. Esta frase expressa
os objetivos principais da Marcha para o Oeste? Na verdade, Getúlio Vargas, preocupado com as fronteiras nacionais, nesse contexto histórico em que o mundo vivenciava a Segunda Guerra Mundial, então era preciso manter o controle sobre as fronteiras federais. Nesse contexto, é claro que a Amazônia vai ter uma importância fundamental para o governo federal. No caso aqui, levar homens sem terra para terra sem homens. Vamos relativizar esta frase. A verdade, não eram terras sem homens. Eram terras ocupadas por diversas nações indígenas. Mas eram terras que ainda não estavam sendo ocupadas de maneira sistemática, de maneira capitalista. Eram terras que ainda não estavam gerando riquezas para o Estado Nacional. Então é nesse ínterim, neste objetivo, nessa expectativa que se promove essa arrojada política de colonização, a Marcha para o Oeste, que tinha as seguintes metas: promover a convergência das fronteiras econômicas e políticas nacionais, ou seja, transformar o território brasileiro num bloco homogêneo. Veja só, durante a era Vargas nós tivemos o processo de industrialização do Brasil, a industrialização dos grandes centros, da região sudeste, surgindo as chamadas indústrias de base, CSN, Companhia Vale do Rio Doce. Então o processo de industrialização estava em curso na região sudeste do Brasil. E as outras regiões? Bom, as outras regiões poderiam fornecer matérias-primas que possivelmente seriam utilizadas pela indústria que se consolidava no Brasil com o apoio estatal. Então, Vargas quer promover, então, esse bloco homogêneo da nação, ou seja, fazer com que o Brasil se desenvolvesse como um todo. A região sudeste com a industrialização, a região centro-oeste e a região norte também se desenvolvesse como uma região de colonização recente, ou seja, uma nova fronteira agrícola nacional. Este projeto visava a ocupação dos chamados espaços vazios e promover uma política de integração nacional. Como eu já disse, esses espaços não eram vazios. Esses espaços eram ocupados por nações indígenas, mas não se tinha até então um aproveitamento capitalista dessas terras. Portanto, nós podemos dizer que Vargas tinha o objetivo de não apenas ocupar essas regiões, trazendo colonos para surgirem novos núcleos de povoamento e colonização, mas também desafogar os problemas agrários que outras regiões do Brasil viviam, sobretudo a região sul, com uma grande concentração de terras, com uma grande marginalização social. Então, visava-se, digamos que, matar dois coelhos com uma só cajadada. Diminuía os conflitos agrários na região sul e promovia o povoamento e a colonização das regiões centro-oeste e norte do Brasil. Olha aqui o objetivo, meus amigos. A criação de colônias agrícolas federais. É o que eu acabei de dizer para você agora há pouco na nossa aula. Um dos objetivos da Marcha para o Oeste era a criação de uma nova fronteira agrícola dentro do Brasil. Olha aqui, produção de alimentos que pudessem abastecer os grandes centros da região sudeste do Brasil, abastecimento desses grandes centros e fornecimento de matérias-primas. Afinal, o Brasil estava consolidando o seu processo de industrialização com o apoio irrestrito do Estado, com a criação das indústrias de base. Então, olha aqui, a Marcha para o Oeste atingindo e atendendo os objetivos da política nacional varguista. Nesse contexto
da era Vargas, mais precisamente do Estado Novo, Vargas visitou vários pontos do Brasil, várias cidades, várias capitais brasileiras receberam a visita do presidente Vargas. Ele foi a Goiás, ele foi a Mato Grosso, visitando a capital de Mato Grosso, Cuiabá. É o primeiro presidente da República que visitou a capital mato-grossense. Ele visitou também a capital do Amazonas, Manaus. E quando visitou a capital do Amazonas, foi convidado para conhecer também a cidade de Porto Velho. Você que acompanhou nossas aulas verificou que Porto Velho surgiu da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré. Eram os pontos da ferrovia. Eram Porto Velho e Guajará-Mirim. Guajará-Mirim, que fazia parte do estado de Mato Grosso. E Porto Velho, por sua vez, fazia parte do estado do Amazonas. Então, Vargas, no ano de 1940, visitou a cidade de Porto Velho, então cidade do estado do Amazonas. E aí o Vargas vai ter a ideia de, posteriormente, criar um território federal nessa região. Entre as principais consequências da marcha para o oeste, nós podemos mencionar a criação de 2 territórios federais. Foram criados 2 territórios federais dentro do território que fazia parte do então estado de Mato Grosso. Foi criado então o território federal de Ponta Porã, na porção sul, fronteira com o Paraguai, e foi criado também o território federal do Guaporé, na fronteira mais a oeste, fronteira com a Bolívia. 2 territórios federais criados, então, no chamado Estado de Mato Grosso, o então Estado de Mato Grosso. Um na porção sul, fronteira com o Paraguai, o território federal de Ponta Porã, e outro, como eu disse, na porção oeste, o território federal do Guaporé. Quais são os motivos que levaram o governo Vargas, durante o Estado Novo, criar territórios federais? Você vai ver daqui a pouquinho que são vários territórios federais criados com essa política, levando em consideração questões políticas e questões estratégicas, questões militares. É por isso que surgem esses territórios federais. Não podemos esquecer também, meus amigos, que é nessa época que vai acontecer, que vai ocorrer o chamado segundo ciclo da borracha. Tema este que nós já estudamos em aulas anteriores, mas que vamos abordar novamente, porque é um tema muito relevante, um tema também que aparece bastante nas provas. Então você tem que ficar antenado para, na hora da avaliação, na hora do seu exame, você conseguir gabaritar, com certeza, porque está tendo uma grande preparação aqui no LAC Cursos. Vamos então conferir este segundo ciclo da borracha. Você se lembra muito bem que nós tivemos 2 ciclos importantes da extração do látex na região amazônica. O primeiro deles foi entre o final do século XIX e o começo do século XX, primeiro ciclo da borracha, quando acontece a ocupação da região amazônica, a mão de obra majoritariamente nordestina, que passa a extrair o látex de forma bastante rudimentar, com técnicas bem primitivas. Há uma grande exploração da mão de obra, ou seja, dos seringueiros. Esses seringueiros, por sua vez, acabam adentrando ao território que então pertencia à Bolívia, o Acre, e lá vão extrair látex, entrando em litígio com as autoridades bolivianas e os interesses capitalistas norte-americanos e ingleses, do Bolivian Syndicate. Essa situação, a chamada questão do Acre, só é resolvida através da ação diplomática. Você se lembra muito bem do Barão do Rio Branco, que foi o grande artífice da política externa brasileira, um dos maiores nomes das relações exteriores do Brasil em todos os tempos. Ele promoveu a assinatura do Tratado de Petrópolis, 1903. Por esse tratado,
a região do Acre foi anexada ao território brasileiro. O Brasil pagou uma indenização para a Bolívia e se comprometeu a construir a estrada de ferro Madeira-Mamoré. Beleza, esse foi o primeiro ciclo da borracha. Agora vamos revisar o segundo ciclo da borracha, que aconteceu dentro do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, 1942-1945. Bem, durante a Segunda Guerra Mundial você teve dois grandes blocos beligerantes. De um lado os aliados, Inglaterra, França, União Soviética, Estados Unidos. E de outro estavam os países do eixo, Alemanha, Itália, Japão. Bem, o Japão, dentro de sua postura expansionista na região do Pacífico, acabou controlando importantes áreas produtoras de borracha. A Indonésia, aquela região lá da Malásia, essa região ficou nas mãos dos japoneses, que bloquearam o fornecimento de borracha para os aliados. Então, por conta disso, os Estados Unidos vão pedir, ou melhor, vão obrigar o Brasil a produzir látex na região amazônica. Isso ficou definido através da assinatura do Tratado de Washington, no ano de 1942, onde ficou decidido pela reativação dos seringais amazônicos, uma operação conjunta, uma operação bilateral envolvendo Brasil e Estados Unidos. O Brasil entrando com a parte pesada, a mão de obra e 52% do capital investido nesta atividade. Já os Estados Unidos entraram com 48% do capital e também com a questão logística, a questão do transporte, visando o escoamento da produção do látex na região amazônica. Nessa época, então, foi estabelecido um alistamento compulsório, ou seja, meus queridos, uma convocação de trabalhadores que pudessem ser enviados para os seringais amazônicos. Como você pode perceber, alistamento compulsório, ou seja, obrigatório. Grande número de pessoas são conduzidos ou são conduzidas para esses seringais, beleza? Quem eram essas pessoas? Majoritariamente eram nordestinos. Em 1943, o governo federal do Brasil criou o Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia. A sigla é SENTA. Esse serviço de mobilização de trabalhadores visava arregimentar a mão de obra que seria enviada para a Amazônia para os duros trabalhos da extração do látex. São 55 mil nordestinos, são 55 mil trabalhadores doravante chamados de soldados da borracha. Por que soldados da borracha? Por causa do contexto histórico que aconteceu esse segundo ciclo de exploração do látex na região amazônica. É o contexto da Segunda Guerra Mundial. Então aí o governo vai promover um alistamento forçado, um alistamento compulsório, obrigatório, lá na região Nordeste. Ou você vai para os campos de batalha na Itália, servir com a FEB, a Força Expedicionária Brasileira, ou então, meu querido, você vai para a Amazônia promover a extração do látex. Então, milhares de pessoas, milhares de nordestinos, a esmagadora maioria, pessoas que viviam em condições extremamente difíceis na região Nordeste. Vamos lembrar que boa parte dessa região, a região interior do Nordeste, castigado pela seca, num momento de concentração fundiária muito grande e tendo também uma grande exploração da mão de obra. Muitos nordestinos, então cerca de 55 mil deles, vão para a região amazônica e vão trabalhar na extração do látex. E veja só o resultado disso tudo. Além do fornecimento de látex, que foi de importância vital para os países aliados durante a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos aí nesse contexto do segundo ciclo da borracha, 20 mil mortos, cerca de 20 mil
trabalhadores nordestinos, nesta etapa da produção da borracha, acabaram perdendo a vida em razão de muitas epidemias e em razão dos constantes acidentes de trabalho. Resultado muito importante. Então, o soldado da borracha teve uma atuação fundamental dentro da história do Brasil. Sem dúvida alguma, foi de importância vital para que os aliados tivessem o fornecimento deste produto de importância estratégica. Mais borracha para a vitória. Olha só a campanha publicitária promovida pelo Estado Novo para arregimentar trabalhadores que pudessem ser enviados para os campos, aliás, para as matas nativas de seringueiras, para produzirem, para extraírem o látex que seria utilizado na produção da borracha. Veja esse outro cartaz. Cada um no seu lugar. Brasil para a vitória. Então você tem aparecendo aqui o soldado da borracha na região amazônica coletando o precioso látex e os membros da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que foram enviados para a Europa para combaterem as forças do eixo lá na Itália. Muito bem. Nessa época aí do Estado Novo, nós tivemos a criação do Território Federal do Guaporé. Esta criação se deu no dia 13 de setembro de 1943, através do Decreto-Lei número 5.812. Quem é que assinou esse decreto? O presidente da República à época, Getúlio Vargas. Lembremos-nos que a criação do Território Federal do Guaporé aconteceu dentro de um contexto de ditadura no Brasil. Ou seja, não havia liberdade política, o Congresso Nacional estava fechado. Por isso aqui, Decreto-Lei criou o Território Federal do Guaporé, a partir do desmembramento de terras que faziam parte dos estados do Amazonas e de Mato Grosso. 80% do território era de Mato Grosso, cerca de 20% era do estado do Amazonas. E o nome desse território? Guaporé. Por que Guaporé? Guaporé é uma referência a este importante rio, divisa entre Brasil e Bolívia, o rio Guaporé. Bem, são vários fatores que levaram o presidente Getúlio Vargas a criar territórios federais, vários territórios federais pelo país. Especificamente, o Território Federal do Guaporé teve como fatores preponderantes para a sua criação o processo de nacionalização da ferrovia Madeira-Mamoré. Você se lembra muito bem que a ferrovia, a estrada de ferro Madeira-Mamoré, ela foi nacionalizada durante a Era Vargas. No início da Era Vargas, lá em 1931, o governo federal resolveu, então, nacionalizar a estrada de ferro Madeira-Mamoré. O Estado Novo, o governo do Estado Novo, tinha uma grande preocupação em defender as fronteiras nacionais. Era de importância fundamental manter protegidas as fronteiras nacionais. Afinal de contas, vivíamos um contexto de Segunda Guerra Mundial. Então, a defesa das fronteiras nacionais era de importância vital. Ok? Tem mais um. O interesse internacional no látex. Qual é o contexto mesmo? Se lembra? Segundo ciclo da extração do látex. Então, tenha isso em mente. O governo federal cria o Território Federal do Guaporé porque vários fatores corroboravam para isso. Vamos então olhar no mapa para que nós possamos ter uma visão mais clara, uma visão mais perfeita desse processo. Aqui está o Território Federal do Guaporé. Eu vou até anotar aqui no quadro para vocês. Aqui é o Território Federal do Guaporé. Então nós temos aqui nesse mapa o antigo estado de Mato Grosso.
que era bastante extenso. Englobava territórios que hoje fazem parte do Mato Grosso do Sul e também, hoje, o território rondoniense. Beleza? Ok. Então, o território do Guaporé, criado no ano de 1943 pelo governo federal, então vai pegar cerca de 80% do território. Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Tá gostando da aula do professor Edenilson de Moraes? Então convido você a acessar o nosso site, o laconcurso.com.br, porque o professor Edenilson está se especializando em História Regional. Já fez um grande trabalho em História Regional de Goiás, de Mato Grosso e agora chegou a hora de Rondônia. Este curso completo do professor Edenilson por apenas R$ 60,00, 60 dias de acesso, ou seja, R$ 1 por dia. Pode ter certeza que aqui no Lac Concursos é o melhor custo-benefício da internet. Tá certo, meus amigos? O convite está feito aí. Espero vocês. Forte abraço. Tchau, tchau.